Tá. Oi, Igor, Escuro seja demais. bem-vindo. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Janela. Ainda não, né? Tá carregando devagarzinho. Calma, calma que tá indo. Apareceu? Sim. Ainda bem, né? Porque na aula passada eu comecei a apresentar. Falei 10 minutos e não tinha apresentação. Eu fui assistir o vídeo e ri até, gente. Vocês nem imaginam. Bem, então, boa tarde. Estamos iniciando a parte 2 do Tecnologia de Carnes, da aula passada. Nós paramos nesse quadro do pigmento, né? Vou dar uma revisada nele e depois a gente avança, ok? A gente viu que o pigmento da carne é a mioglobina e o pigmento do sangue é a hemoglobina. A mioglobina, a função básica dela é armazenar o oxigênio dentro do músculo, né? E esse pigmento, o natural dele é ter uma cor vermelho-púrpura, que é a cor do músculo. Então, quando a gente abate o animal e abre ele, enquanto o oxigênio do ar não reage com essa mioglobina, ela se apresenta na cor vermelho-púrpura, tá? É um arroxeado. A partir do momento do abate, ao entrar em contato com o oxigênio do ar, ele sofre a oxigenação, ou seja, o oxigênio se liga à mioglobina e forma oximioglobina. Essa oximioglobina é o pigmento que está presente na carne do açougue. Aquela cor da carne do açougue é oximioglobina, que é vermelho brilhante. Esse processo, esse pigmento pode sofrer tanto oxidação pelo nitrito, quanto pela falta de oxigênio. Por exemplo, quando eu coloco a carne a vácuo, ela forma esse pigmento metamioglobina, que é marrom. Né? A diferença é que a metamioglobina, né, formada aqui tanto pela oxidação do nitrito, quanto pela presença, pelo embalamento a vácuo, ele é retornável. Tá? Você pode fazer com que a carne volte à cor natural dela. Um exemplo disso, você já deve ter visto carne embalada a vácuo. Ela tem uma cor, o líquido que está dentro dela, o sangue, né? Ele é amarronzado, parece até que a carne está estragada. Mas essa é exatamente porque a oximioglobina se transformou em metamioglobina, que é marrom. A partir do momento que você corta a embalagem e ele entra em contato com o oxigênio do ar, entre 10 e 15 minutos ele volta a ser vermelhinho de novo, ok? Que é exatamente a metamioglobina voltando a ser oximioglobina. A metamioglobina, que é marrom, ela pode sofrer ação do calor, no caso, quando eu frito a carne ou eu cozinho a carne, e ela forma a metamioglobina desnaturada que continua com essa cor marrom, tá? Algumas vezes até acinzentada. A mioglobina, de novo, lá em cima, a gente pode tratar ela, né? Processado e nitrito de sódio. O pigmento da carne, ao reagir com nitrato e nitrito de sódio, ela forma um novo pigmento chamado nitrosomioglobina, que tem a característica de ser vermelho. Isso a gente vê a cor dos embutidos, por exemplo, igual mortadela, salame, linguiça. Tá? Então, a nitrosomioglobina, que é formado pela reação da mioglobina com nitrato e nitrito de sódio, se você cozinhar esse produto, né, o pigmento passa para nitrosomocromo, que é rosa, tá? Que é aquela cor que quando você assa a linguiça toscana, por exemplo, na churrasqueira, você corta a carne de dentro da rosinha, né? O presunto, que é cozido, a mortadela é cozida, e assim vai. Aí, tanto no final dos pigmentos aqui, tanto o nitrosomocromo, que é a rosa, quanto a metamioglobina desnaturada, que é marrom, elas podem sofrer um processo, né, de oxidação ou de redução, ou começar mesmo um processo de perda, né, de estragar o alimento, e esses dois pigmentos formam as porfirinas oxidadas, que podem variar de verde, amarelo até incolor. Então, quando você vê uma carne estragando, né, por exemplo, por falta de refrigeração, ela dá aquele limo amarelado, esverdeado e começa a exalar mau cheiro. O pigmento incolor, a gente observa muito, quem já esqueceu presunto ou apresuntado dentro da geladeira há muito tempo, ela é esbranquiçado por cima e a
as fatias começam a ficar meio transparentes, né? É exatamente a formação das porfirinas oxidadas, tá? Bem, depois do pigmento da hemoglobina, nós temos então aqui, a gente estudou o último, foi o tecido muscular, né? Vocês lembram? Agora nós temos o estriado esquelético. Ele está diretamente ligado aos ossos, cartilagens, a fáscia e a pele. São de contração voluntária, então, esses músculos de movimentação do animal. São mais de 600 músculos presentes, que variam de tamanho, forma e função. A unidade estrutural em que eles se organizam são as fibras musculares. E elas se caracterizam por apresentarem células altamente especializadas, longas, cilíndricas e multinucleadas, ou seja, tem vários núcleos nessas células. De 75% a 92% do volume total do tecido muscular é essa estrutura de fibra muscular. Na matriz extracelular, tecido conjuntivo, fibras nervosas e vasos sanguíneos constituem o outro volume restante para completar os 100% do estriado esquelético. Em relação às fibras, elas estão dispostas em fibras, em feixes de fibras ou fascículos, como a gente chama, né? Essas fibras musculares individuais, os feixes e o músculo como um todo são recobertos por um tecido conjuntivo que forma uma rede contínua, mas que recebe diferentes nomes de acordo com a sua localização. Então, quando você observa aqui, quando você observa aqui, por exemplo, o músculo, os feixes, as fibras, os feixes e o músculo, nós podemos ter que o conjunto deles, separado pelo tecido conjuntivo, se chama epimísio, perimísio e endomísio. O epimísio é o tecido conjuntivo que envolve o músculo na parte externa. Vou mostrar uma foto mais à frente ali. O perimísio são septos delgados que se estendem para dentro, circundando os feixes. Então, o que recobre os feixes, o tecido conjuntivo que recobre os feixes, é chamado de perimísio. E o endomísio é essa parte extremamente delicada da musculatura, né? Vamos dizer assim, o músculo. Então, o que cobre o músculo é chamado de epimísio. O que recobre os feixes é chamado de perimísio. E o que recobre as fibras é chamado de endomísio. Ok? Então, o tecido conjuntivo mantém as fibras musculares unidas, que permitem que a força de contração gerada por cada fibra atue no músculo inteiro e que essa força de contração seja transmitida para os tendões, ligamentos, para os ossos e permita que o animal se movimente. Tá? Então, a gente tem aqui, então, o próximo músculo, que é o estriado cardíaco. Ele ocorre basicamente no coração, não tem outro local para a ocorrência dele. É altamente especializado para realizar batimentos, movimentos contínuos e involuntários, né? Há características que lembram o músculo liso, tem hora que ele se parece com o músculo liso no formato, e outras que lembram o músculo esquelético, tá? Apresentam fibras muito menores, fibras mais curtas. O sarcoplasma mais abundante e rico em glicogênio, e as mitocôndrias são maiores e mais numerosas. Por que no estriado cardíaco nós temos que uma alta presença de glicogênio e grande quantidade de mitocôndrias? Como o músculo estriado cardíaco, ele é de contração involuntária, e ele bate ad eterno, né, mesmo quando você está dormindo, ele precisa de muita energia. Então, o glicogênio, que é a energia de armazenamento no organismo, ele tem que estar presente em grande quantidade dentro do músculo estriado cardíaco. E as mitocôndrias, que são a usina de geração de energia, no músculo estriado cardíaco, elas são maiores e muito mais numerosas, né, para atender essa demanda de energia. Vocês lembram que, quando eu falei de vísceras, que o fígado bovino pode armazenar até 6% do peso dele em glicogênio? Que esse glicogênio tem que estar altamente disponível uma hora que o animal precisa correr, ou se movimentar, ou absorver essa energia muito rápido. Então, no coração, ele é uma das partes que mais utilizam esse glicogênio. As células do músculo estriado cardíaco, então, possuem apenas um núcleo no centro da célula e elas são ramificadas. Aí vocês veem aqui a comparação entre a célula muscular cardíaca, a célula muscular esquelética e a célula muscular lisa. Tá? A muscular cardíaca, ela é ramificada e só tem um núcleo. A muscular esquelética é multinucleada.
e a muscular lisa só tem um núcleo e é fusiforme. Tá? O músculo liso, então, a gente encontra ele no tubo digestivo, nas vias respiratórias, os dutos urinários e genitais, nas paredes das artérias, veias e nos grandes vasos linfáticos, além da pele. Se caracterizam por terem um formato fusiforme. Fusiforme é que ele é alongado e afinado nas pontas, tá? As fibras do músculo liso, então, elas se dispõem de um modo que a parte mais espessa de uma está superposta sobre a outra. Eu vou mostrar depois um esquemazinho lá. Tá? As extremidades delgadas e fibras adjacentes de cada célula. Então, assim, quando eu faço um corte transversal no músculo, eu vejo contornos que podem variar desde circulares até triangulares ou poligonais, com grande diferença de diâmetro entre as células. Isso que ele está falando é quando você pega um músculo e corta, aí você olha na transversal assim e vê o formato dos feixes, né? Eles podem variar desde contornos circulares, arredondados, até triangulares ou poligonais. Como está aqui nessa foto aqui, ó. Tá? Então, nós temos o músculo, o perimísio pegando o revestimento, o tecido conjuntivo revestindo o músculo, o endomísio, o epimísio, o perimísio envolvendo os feixes e o endomísio envolvendo as fibras. Aqui nós temos as células musculares lisas, né, fusiformes, uma disposta sobre a outra, tá vendo? A parte fina e alongada de uma se sobrepõe à da outra, tá? O músculo liso, então, é apenas um único núcleo localizado no centro da célula, não formam estrias, não tem formação de estrias, podem apresentar-se isolados ou em pequenos grupos formando feixes, são de contração lenta e involuntária. Tá? Bem, vocês observam que a gente já viu aqui a criação do animal, o tipo da carcaça, os fatores que influenciam na composição da carne e tudo mais. E a partir do momento que você cria um animal e precisa explorar ele de forma comercialmente para obtenção de carne, a gente precisa conhecer a distribuição da musculatura. Eu vou dar o um exemplo aqui para vocês do bovino, porque é uma das nossas principais fontes de carne atualmente, né? Assim como o frango e como o suíno. Tá? Então, nós temos cerca de 25 cortes. Eu não vou pedir para vocês decorarem esses cortes, tá? Porque qualquer um pode pegar esse esquema aqui e estudar na hora que precisa. Não é o nosso objetivo aqui. Esses cortes variam de nome, né, conforme a região que você está ou o país. Em alguns locais eles mudam bastante de nome, mesmo no Brasil. Entre os principais cortes que nós temos, aqui eu vou apresentar para vocês. Então, nós temos o músculo, que está na parte da perna, o coxão duro, está no traseiro, a picanha, que é a ponta do coxão duro, patinho, maminha, alcatra, contrafilé, noix d'entrecôte, que é a ponta do contrafilé, o filé mignon, que está na parte bem interna aqui, acima, abaixo da suan, né, ou da coluna vertebral, a fraldinha e o colchão mole com o lagarto, que fica na parte traseira aqui, bem no bumbum do boi. Esses cortes são os básicos que a gente utiliza no Brasil. Tá? Existem algumas subdivisões que também não vale a pena a gente destacá-los aqui. Aqui nós temos os principais 9 cortes utilizados no Brasil para os açougues. E aí nós temos a carne, os cortes das carnes, e agora nós vamos fazer o controle de qualidade e quais os parâmetros que a gente utiliza para controlar a qualidade dessa carne. As principais características que nós devemos observar é a cor, que basicamente é a aparência da carne, o odor, sabor e aroma, textura, maciez, consistência e suculência. Para a cor, ela é um fator importante porque é um parâmetro de decisão de compra. O consumidor compra com os olhos. Então, se a carne não tiver uma característica de cor bonita, ele não vai ser atraído. Apesar de que tem alguns açougues aí que colocam os produtos na carne que ela fica até laranjada, né? Nem parece carne natural. E em alguns casos, a cor é utilizada em alguns sistemas de tipificação de carcaça, tá? Para caracterizar se é tipo de animal mais velho, de animal mais novo. Lembra que tem fatores que influenciam a cor, a composição, e um deles é a idade? Isso pode acontecer aqui também.
Outra coisa que pode influenciar a carne é que, se, por exemplo, a cor da carne, é que se ela for magra, ela apresenta menos pigmentos M da carne. Então, por exemplo, numa carne magra, a mioglobina está entre 90% e 95%, e a hemoglobina de 5% a 10%. E outros citocromos, né, que são outras células de pigmentação, elas se apresentam uma quantidade menor que a mioglobina. Então, essa é uma característica. Em relação à gordura, a cor da gordura, ela é dada principalmente pela presença de carotenoides que estão vindo da ração, carotenoides e xantofilas. Xantofilas também são tipos de carotenoides, tá? Não sei, coloquei aqui porque elas são uns carotenoides mais característicos. No caso nosso aqui, o que é que acontece? De acordo com o milho que a gente está utilizando, né, que é a base da ração, o milho apresenta 3 carotenoides, tá? Beta-caroteno, zeaxantina e luteína. A concentração desses carotenoides no milho faz com que a gordura fique mais amarelada ou menos amarelada. Isso vai de acordo com o manejo e alimentação do animal. Tá? Bem, função. Lembra aquele quadro que eu falei para vocês dos pigmentos, como é que a mioglobina vai se transformando em oximioglobina, metamioglobina desnaturada e porfirinas oxidadas? Bem, em cada uma daqueles estágios que a mioglobina se encontra, ela existe uma função, tá? No caso aqui, ó, a mioglobina, a função dela é armazenar oxigênio na célula por um período curto. Por quê? Esse oxigênio tem que estar disponível na hora que o músculo precisa dele para se movimentar. E a concentração dessa mioglobina, ela varia de acordo com a espécie, idade, sexo, tipo de músculo, atividade física e nutrição do animal, né? Enquanto a mioglobina armazena oxigênio dentro da célula, a hemoglobina do sangue é que faz o transporte de oxigênio. No caso aqui, o que acontece? Os problemas de salpicamento se dão quando o animal, por algum motivo, sofreu um estresse pré-abate, o sangue se espalha pelo corpo. Na hora que você abate o animal e faz a sangria, o sangue está muito espalhado por dentro da musculatura. E esse sangue vai provocar os problemas de salpicamento, tá? Então, assim, excesso de hemoglobina sanguínea dentro da musculatura podem dar defeitos na carne, que a gente chama de salpicamento. Também tem um nome, petéquia. É um nome de petéquia. Um clássico disso aí. A molécula da mioglobina, ela é muito parecida com a hemoglobina sanguínea, tá? Principalmente essa parte globina aqui, ó, que é exatamente a parte da molécula que é responsável por fazer a troca do oxigênio pelo CO2, tanto no caso aqui dentro da musculatura, tá? Essa parte globina, ela é igualzinha da hemoglobina do sangue, o que muda é a estrutura dessa proteína, tá? Por exemplo, e a localização da globina dentro da molécula, dentro dessa proteína. No caso da mioglobina, a parte globina está nessa localização aqui, e o fold dessa proteína é esse aqui. O da hemoglobina, ela é dobrada, a proteína se dobra de uma forma diferente dessa aqui, mas ela apresenta essa parte globina também, tá? Que tem alta afinidade com... Vocês veem o ferro bem no meio aqui, ó. Tá? Esse ferro que caracteriza a globina e permite a troca, né? Quando ele perde elétron ou ganha elétron, ele fica ferroso ou férrico, ele troca oxigênio, O2, por CO2, tá? Nós estudamos isso em bioquímica, né, gente? Eu acho. Fale, Max. Qual que é o nome que você disse aí que acumula hemoglobina no músculo aí, que você falou? Só me anotar aqui. Não, olha, a mioglobina, ela está no músculo e a função dela é armazenar oxigênio. Agora, a hemoglobina, o que pode acontecer para dar aquele salpicamento? Por exemplo, o animal sofreu um estresse pré-abate, ele ficou nervoso, você bateu nele, alguma coisa assim. A adrenalina faz o sangue se espalhar pelo corpo todinho, inclusive na musculatura. Então, na hora que você sangra o animal, ainda vai ter muito sangue na musculatura. Isso pode dar aquele salpicamento, tá? É a presença de excesso de hemoglobina, que é do sangue, na musculatura, tá? Correto. Obrigado. O estado químico da mioglobina nas carnes frescas.
de volta naquele quadro. Ele vai aparecer daqui a pouquinho de novo, tá? Só que agora a gente está dando um aspecto mais químico ao pigmento. Por exemplo, a mioglobina, na forma reduzida, o ferro dela, que está lá no meio daquela molécula, ele está no estado ferroso. Nesse caso aqui, essa mioglobina está lá no músculo. Então, ela é vermelho púrpura e o ligante dela é a água, tá bom? Então, essa aqui é a característica química da mioglobina reduzida no músculo. A mioglobina oxigenada, ou seja, o animal foi abatido e o músculo, né, a carcaça, entrou em contato com o oxigênio do ar. Então, o que acontece? A mioglobina, ao entrar em contato com o oxigênio, ela sofre oxigenação e forma oximioglobina. O ferro continua no estado ferroso, tá? A cor agora é aquele vermelho vivo, brilhante, ou cor de cereja, né, que é o vermelho da carne de açougue que a gente conhece. E o ligante agora é o oxigênio, não mais a água, tá bom? No caso da mioglobina oxidada, observe que o ferro, ele perdeu um elétron e ele vai para o estado férrico, que é F mais 3. No caso aqui, a mioglobina oxidada, ela é cor marrom e o ligante é água. Lembrando que aqui, essa mioglobina, ela pode sofrer oxidação tanto pelo nitrito, para formar a metamioglobina, quanto pelo vácuo. Quando eu ponho a carne fresca no vácuo, eu faço essa oxidação, tá? O ferro vai para o estado férrico e o pigmento fica marrom. Quando a concentração de mioglobina oxidada é menor que 30%, é até 30%, a carne continua vermelho brilhante, tá? Quando a proporção dela é entre 50% e 60%, a carne começa a ficar escura, tá? Começa a ficar marronzada. Aqui, ó. Quando a concentração de pigmento é entre 50% e 60%, ela começa a ficar marronzada. Quando ela passa de 70%, a carne fica marrom. Ok? Aqui nós temos uma estrutura que basicamente resume aquele esqueminha do quadro de cor de pigmento. Então, no músculo nós temos, não sei se dá para vocês verem a variação de cor aqui, tá? Da musculatura. Mas olha só, no músculo então nós temos vermelho púrpura, o ligante é água, a mioglobina está na forma básica dela e o ferro está ferroso, né? Com a oxigenação, ele absorve o oxigênio do ar, a mioglobina vira oximioglobina, a cor muda para vermelho e brilhante, o ferro continua ferroso e o ligante é o oxigênio. Com a oxidação, seja pelo nitrito, seja pela presença do vácuo, o que acontece? A oximioglobina vira metamioglobina, o ligante passa a ser água, o pigmento fica marrom e o ferro está no estado férrico. Ele perdeu um elétron, tá? E fica F mais 3. Aqui, de novo, aquele esqueminha, né, para vocês não lembrarem, ele cai na prova. Ele cai na prova. Estou pensando como é que eu vou colocá-lo, mas ele cai na prova, tá bom? Estudem ele, baixem, decorem, sei lá. Bem, quais são os fatores que afetam a cor da carne? Olha que nós estamos falando de cor de carne aqui, porque é um fator determinante de compra e de qualidade também. Então, nós temos tanto fatores intrínsecos, que são da própria carne, quanto fatores extrínsecos. Em relação à carne, os fatores que podem mudar a cor são o tipo de músculo. De acordo com o músculo que você está analisando, eles mudam de cor, né, mesmo no mesmo animal. Tá? O sistema enzimático envolvido, então, na hora que a carne está se transformando em músculo, que o músculo está se transformando em carne, de acordo com o sistema enzimático envolvido, a carne pode ficar mais escura ou menos escura, né? A quantidade de gordura, né? Carnes com maior teor de gordura tendem a ficar mais claras, carne com menor teor de gordura tendem a ficar mais escuras. A variação entre animais, né, da mesma espécie, tipo, dois indivíduos não são iguais, então, assim, dois animais, por exemplo, Nelore, podem dar carnes com tonalidade diferente, criados nas mesmas condições. E o estresse pré-abate, tá? Esse estresse aqui, ó, que ele está diretamente ligado ao pH final da carne. Aquilo que eu falei para vocês do salpicamento é uma das características aqui, tá? A carne pode ficar mais escura. E quais são os fatores externos que podem alterar ou afetar a cor da carne fresca? Entre os fatores extrínsecos, nós temos estimulação elétrica
que é utilizada na indústria, nos frigoríficos, para minimizar o chamado encurtamento pelo frio, cold shortening, tá? Essa estimulação elétrica, ela acelera a quebra da glicose e, por conseguinte, a baixa do pH, tá? A carne vai ficando um pouquinho mais ácida. Problemas como a desossa quente, não sei se vocês já perceberam, mas o animal é abatido, né? Faz aqueles cortes grandes em quartos, e aí ele vai para a câmara fria. Depois que ele resfria de 6 a 12 horas, é que ele volta para a coisa e vai fazer a desossa, tá? Porque se você fizer a desossa quente, você pode ter problema de alteração de cor. A velocidade de resfriamento também. Dentro do frigorífico, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar, mas assim que o animal é abatido, começa a esfola, né, a retirar do couro, ele entra numa cadeia de frios, por quê? Você tem que fazer com que a carcaça perca a temperatura o mais rápido possível. Quanto mais rápido ela resfriar, mais curto vai ser o que a gente chama o período de rigor mortis, que é exatamente a transformação fisiológica do músculo em carne, que a gente conhece como carne de assomo, tá? Então, o frio auxilia isso aí. Então, a temperatura influi diretamente a cor da carne. A alta temperatura, nós temos perda de cor, tá? As temperaturas mais altas fazem com que a carne perca a cor. A luz pode alterar a cor também através da descoloração pelo aparecimento de manchas. Isso acontece mais, por exemplo, carnes que estão expostas muito ao sol, ou ao relento, alguma coisa assim, pode dar essas manchas, tá? Também nesses abates clandestinos em fazendas. A pressão parcial de oxigênio está ligada diretamente ao teor de gordura da carne. Por exemplo, carnes muito gordas, né? Se ficarem expostas, armazenadas há muito tempo, com a presença de oxigênio, pode ocorrer a oxidação lipídica, que nada mais é que o ranço. A carne rança começa a apresentar cheiro e características indesejáveis, ok? Como que a gente faz para controlar a cor da carne? Nós temos dois métodos, o método subjetivo e o método objetivo. O subjetivo é o sensorial, também chamado olhômetro. Você bate o olho e diz se a carne está boa ou não. Dona Maria vai no açougue, né, dá uma olhada, ó, essa carne está boa, essa não está boa. E os métodos físicos, nós dispomos de equipamentos, né, de precisão, como o colorímetro e o espectrofotômetro. O colorímetro é esse aqui em cima e esse aqui embaixo, tá? E o espectrofotômetro é esse aqui, ó. Que são equipamentos, por exemplo, o colorímetro mesmo, você faz a leitura e ele te diz a graduação de cor da carne. E ele é tão preciso que eu posso pegar esse pedacinho de carne aqui, fazer a leitura dele, colocar, por exemplo, na geladeira por 1 hora, tirar, e ele vai conseguir medir qual foi a diferença que deu de mudança na coloração da carne devido ao resfriamento de 1 hora. Tá? É bem preciso mesmo. A indústria usa muito dele. Nós também usamos uma escala de padronização de cor, que vai de 1 a 6. Tá em inglês, tá? Mas eu vou traduzir para vocês. Então, do cinza rosado pálido ao branco, que é o 1, passa por rosa acinzentado, que é o 3, depois o rosa avermelhado, que é o 2, né? Depois o rosa avermelhado, que é o 3, o rosa avermelhado escuro, que é o 4, o vermelho púrpura, que é o 5, e o vermelho púrpura escuro, que é o 6. A carne de score 1, de cor, é basicamente, por exemplo, carne de frango, carne de peixe, tá? Aqui, algumas aves no 2, o rosa avermelhado, também algumas aves apresentam essa cor aqui, e algumas raças de suíno, por exemplo, os suínos criados em granja têm um score entre 2 e 3. Já o 3 é a cor, basicamente, da carne, por exemplo, dos suínos criados em... Como é que a gente fala assim? Solto no mundo aí, né? Aquele por caipira, tá? Também pode atingir até 4 nessa escala, que é o rosa avermelhado escuro. Já a coloração vermelho-púrpura é a característica da carne bovina, por exemplo, tá? E quando ela chega no 6 aqui, o vermelho-púrpura escuro, é a característica da carne de caprinos e ovinos, que dá esse score 6 aqui. Vocês observam que embaixo tem um númerozinho pequenininho de 61 a 31, tá?
Quando eu pego o colorímetro Minolta e vou olhando, ele faz uma leitura do espectro em LAB, são 3 faixas. E o L, que é a luminosidade, vocês observam o seguinte: quanto maior a luminosidade, maior o valor de L. Então, assim, quanto mais clara a carne, maior o valor de L. Quanto mais escura, menor, porque ele absorve mais. O colorímetro ele é muito preciso. Enquanto no olhômetro você pode ficar entre dúvida entre 1 e 2 aqui de cor, ele vai te dizer que um é 61 e o outro é 55. Vocês veem que tem uma diferença física muito grande, né? Que o equipamento percebe e o olho não. A escala de baixo aqui é a escala de marmoreio. Tá? Ela varia de 1, que é uma carne extremamente magra, até 10, que é uma carne extremamente gorda. Lembrando, gordura na carne faz a carne ficar macia. Precisa nem falar, né? Então, conforme vai aumentando a escala de marmoreio, né, a gente vai subindo na escala aqui. Chega ao 10, o padrão 10 aqui é o Wagyu, a carne de Wagyu. A hora que vocês quiserem chamar o Tite para um churrasco de Wagyu, estou aceitando o convite, tá? Bem, os problemas pré-abates, né? Lembra do estresse que muda o pH? Eles podem influenciar de várias maneiras. Oi, oi. E aí, Henrique? Então, travou aí, galera. Pois é, ué. Eita. A internet Parece do que homem tá a ruim. internet dele caiu. Nós tá enrascado com essa prova dele. Meu Deus do céu. Também que ele disse que vai pegar de leve se pegar as pesadas. Oi, pessoal. Tudo bom? Desculpei, Bem, mas a conexão caiu, tá?
Oi, meninos. Nossa, a internet hoje está me ajudando, ó. Tá muito boa, viu? Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês dos problemas de pré-abate, né? Que pode acontecer um determinado estresse no animal. A velocidade de abaixamento do pH ela é muito importante porque isso pode desencadear duas coisas que são fatores que degrinem a qualidade da carne. Nós temos, então, a carne PSE e DFD. A carne DFD, PSE, também chamada de pale soft exudativo, está diretamente ligada ao estresse. Olha o que acontece. O pH da carne baixa muito rápido, tá? Vai para 5,8. Se vocês lembrarem, o pH da carne está bem próximo da neutralidade, 6,8, 6,9 até 7, em alguns casos, tá? Então, com a carcaça ainda quente, a desnaturação das proteínas, ok? Essa desnaturação faz com que o líquido perca água, e aí, com isso, os pigmentos vão sair dentro do músculo, por isso que fica pálido, mole, exudativo, é exatamente essa liberação de líquido, tá bom? Então, a carne PSE se dá devido ao estresse que aconteceu no pré-abate, o pH cai muito rapidamente, tá? Com a carcaça ainda quente, isso desnatura as proteínas, faz com que a carne perca líquidos e junto com esse líquido vão os pigmentos, tá? Por isso que ela fica pálida. Já a carne DFD, que é Dark, Firm and Dry, ou seja, escura, dura e seca, acontece antes do abate a falta do glicogênio, né, que é exatamente a fonte de energia para o músculo, para baixar o pH. E ele permanece muito alto ainda, na faixa de 6,2, ok? E isso faz com que a carne fique dura, seca e escura, tá bom? Então, vocês veem que nós temos que tomar todos esses cuidados. Fala, Igor. Você tem pergunta? Sem querer. Tá, desliga o microfone, então. Dúvidas até aqui? Tá? Lembra que o do glicogênio? O glicogênio é a fonte de energia. Tá? Ele se transforma rapidamente em glicose e está disponível para o músculo e para o organismo para ser utilizado pelas mitocôndrias também. Só que quando você consome todo esse glicogênio, há a produção de ácido lático. E esse ácido lático em excesso faz o pH cair. Tá joia? Essa velocidade de queda do pH é que vai definir se você vai ter uma carne PSE ou uma carne DFD. Na prova, eu vou perguntar para vocês diferenciarem e caracterizarem as duas e os porquês que isso acontece. Para evitar a carne PSE e a carne DFD, o que nós fazemos? Utilizamos o controle do rigor mortis, que é a transformação do músculo em carne. Então, a gente usa a cadeia de frios e controla a velocidade da reação fisiológica dentro desse músculo para que ele se transforme em carne, tá? E dê a menor perda. Um outro problema que acontece é a carne não fica estragada, tá? É a iridescência, ela não estraga a carne, mas o fator óptico, né, visual, fica comprometido. Geralmente acontece em cortes muito lisos, que são expostos a determinadas condições de temperatura e de resfriamento. Um corte de carne que apresenta bastante essa característica é essa aqui, que é o lagarto, né? O lagarto, olha que interessante, nessa foto aqui, tá, a gente consegue observar direitinho, ó, o perimísio, tá vendo? O tecido conjuntivo revolvendo o músculo. Aí depois você tem o slide não está aparecendo aí não, professor. Mostra aí para nós aí. Desculpa. É que na hora que saiu, ele esqueceu de apresentar. Eu vou compartilhar de novo. Desculpa, gente. Vou voltar lá. Eu estava falando do KNDFD. Foi aqui. Está aparecendo agora, né? Beleza. Então, olha só. O abaixamento do pH e a velocidade que ele acontece define se você vai ter uma carne PSE ou DFD. Você não quer nenhuma das duas coisas, tá?
Então, eu tenho pale soft oxidativo, que é devido ao estresse, o pH baixa muito rápido com a carcaça ainda quente, e eu tenho, consequentemente, a desnaturação das proteínas, tá? Isso faz com que a carne solte líquido e se torne mais pálida, né, mais clara. Já na carne DFD, o que acontece? Antes do abate, o animal consome o glicogênio muscular, por algum motivo, então não tem o glicogênio para fornecer energia. Com isso, o pH baixa muito pouco, tá? Ele fica na faixa de 6,2. Então, com isso, a carne fica escura, dura e seca, tá? Dark, firm and dry. E o PSE é pale, soft, oxidativo, é pálida, mole e oxidativo. Lembrando que oxidativo é liberar líquido, tá? A iridescência, observem aqui, ó, é como se fosse um arco-íris que aparece, tá? Umas manchas de arco-íris na carne. Ela se dá basicamente pelas condições de armazenamento sob refrigeração e em cortes muito lisos. O lagarto é um corte bastante propenso a obter esse tipo de iridescência, vamos chamar de defeito. Não altera a qualidade da carne, não altera o sabor da carne, é apenas visual. Mas ele tem que ser evitado, né? Ninguém quer comprar uma carne com uma mancha colorida nela, tá? CRA. A capacidade de retenção de água se refere diretamente à habilidade que a água tem de um músculo ter, a carne, né, de reter ou se ligar à sua própria água, ou a que é adicionada posteriormente. E isso está diretamente ligado à suculência. Quanto mais água a carne tem, mais suculenta ela é. O que acontece? Quanto maior o pH final da carne, maior vai ser o CRA. Então, olha o que acontece. Se o pH ficar mais alto que 6,2, ela vai ter um CRA maior, ou seja, uma capacidade de retenção de água maior. Ok? A maciez é um parâmetro, né, que está dos mais importantes que tem quando a gente degusta a carne, porque ela está ligada à preferência do consumidor. O grau de maciez é dado principalmente pelos tipos de proteínas que estão na carne. E os fatores que podem afetar a maciez, nós podemos dividir em duas fases, a fase pré-abate e a fase pós-abate. No pré-abate, o que pode influenciar na maciez? Raça do animal, espécie, sexo, idade, manejo, tipo de músculo, marmoreio, nível de estresse. Tá? Tudo isso vai influenciar se a carne vai ser mais macia ou menos macia. A gente observa isso, por exemplo, em relação ao sexo. Os machos tendem a ter uma carne mais dura que as fêmeas. A idade do animal, animais mais velhos tendem a ter a carne mais dura, mais firme do que os animais mais jovens, mais tenros, né? O tipo de manejo, animais criados em confinamento apresentam carne mais macia do que os animais criados em sistema extensivo, né? Isso é mais óbvio assim. No pós-abate, o que vai influenciar na maciez da carne? O estado de concentração dos músculos, ou seja, se ele está dentro daquele período do rigor mortis, ok? A velocidade de resfriamento dele que controla esse rigor mortis, o tipo de cozimento que eu submeto à carne, a estimulação elétrica, lembra do cold shortening, né, que eu falei lá no início? A maturação da carne é um processo que tem utilizado bastante para a carne ficar macia, e o uso de alta pressão. Por exemplo, quando eu cozinho a carne em alta pressão, né, em panela de pressão, por exemplo, ela fica mais macia e absorve água, fica mais suculenta. A suculência, então, quando a carne é tratada termicamente, ou seja, quando ela é cozida, nós temos essa impressão de molhado já nas primeiras mordidas. A carne tende a ficar mais suculenta. E a manutenção da suculência é uma característica que deve ser dúvida. No doubts. Bem, então faz o seguinte, se depois aparecer alguma dúvida, vocês perguntem lá no fórum do Moodle, tá? Eu vou fechar agora, vou ver se o vídeo gravou direitinho, se ele vai dar emenda ou não, e publico lá no Moodle, tá joia? Tchau para vocês, uma boa tarde, hein? Fiquem com Deus. Você falou que ia falar sobre o projeto, os trabalhos? Ah, tá. Deixa eu só parar a gravação então, tá?
Apresentação. Bem, qual é a dúvida de vocês em relação ao projeto? Eu queria saber quanto tempo que tem para apresentar. Bem, 30 minutos mais ou menos 5, tá? Como é que é isso? Vocês vão fazer a apresentação para 30 minutos, então vocês não precisam ter pressa. 30 mais ou menos 5, ou seja, o grupo pode apresentar em 25 ou até 35, porque dependendo do projeto, precisa de mais tempo mesmo, tá joia? Só que é o seguinte, quem cravar 30 minutos de apresentação ganha 10. E para cada minuto acima ou abaixo, a nota vai diminuindo, tá bom? Isso vale para o seminário também. Ah, entendi. Aí, no caso, as datas de apresentação vai ser quando que é para enviar? Bora ver aqui. As apresentações, como muitos de vocês vão gravar, vamos dizer assim, em outras plataformas, né, igual o Zoom, ou não sei qual que vocês vão usar, e vão me mandar o vídeo, eu vou estabelecer o prazo final, tá? Carnaval é semana que vem? Não, na outra semana, né? Dia 15 e 16? É 15 e 16, gente? Carnaval? Nossa, ninguém tá ligando para carnaval, né, esse ano. Então, no caso, eu não entendi, professor. Repete, por favor. Ah, tá. O que eu tô falando é o seguinte, ó. Alguns de vocês vão gravar a apresentação e me mandar direto, né? Não vão pedir para eu abrir o link para vocês gravarem. Sim, a gente vai ter que gravar pelo Zoom, que ele é mais fácil. Isso. Então, tipo assim, ó. Vocês têm até a semana do carnaval. A semana do carnaval acho que é 15 e 16, se eu não me engano. No do 16, eu acho. Tá, então eu vou estabelecer o seguinte, ó. Até o dia 19, dia 13, 12... Não, até o dia 26. Até o dia 26, vocês têm para me mandar o vídeo final, já gravado, do pré-projeto e do seminário, tá bom? Ok. E aí, até o dia 26, porque aí do dia 1º de março até o dia 5, eu começo a publicar eles no Moodle, para todo mundo assistir, tá? Não esqueçam, gente, dos seminários de vocês, no final do documento, tá? Ou depois, vocês mandarem o questionário de 10 alternativas, 10 perguntinhas com as respostas dos colegas estudarem, porque eu vou tirar alguma dessas perguntas e colocar na prova, tá bom? É para criar perguntas? Para facilitar a vida dos colegas. Mas façam perguntas, viu? Porque às vezes você fala assim, o que é uma DTA? O que é uma doença transmitida por alimento? A minha pergunta em relação a essa na prova é um pouco mais elaborada, sabe? Então, no caso, a gente pode fazer uma pergunta simples que você vai modificar ou já para fazer uma pergunta mais elaborada? Você pode já fazer mais elaborada, porque se ela estiver bem boa, eu já coloco ela na prova. Ah, tá. 10 perguntas do seminário, né? Do seminário, isso. Ok. Tá joia? Então, gente, tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus. Deus. Beijo.